Professor Igor Assis por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né, a mais um encontro, a mais uma aula dentro aqui, né, do nosso projeto, da sua formação. E hoje nós vamos explorar um tema, né, que parece até coisa de contador, de contabilidade, mas que na verdade é super presente no nosso dia a dia profissional, que é o controle patrimonial. Mas antes da gente falar, né, já do conteúdo controle patrimonial, eu quero antes, né, fazer uma pergunta para você. Em algum momento aí da sua vida, você já perdeu algum objeto? Né? Um fone de ouvido, um celular, né? A chave, né? A da sua casa, né? Normalmente quando a gente perde um objeto, bate, né? Aquele desespero, né? A gente começa a procurar, né? Nos mais diversos lugares, a gente fica receoso, receosa de não encontrar aquele, aquele objeto, né? Agora imagine esse cenário de perder algo dentro da empresa. Imagine uma situação dessa em uma empresa, porque em uma empresa ela tem os mais diversos objetos dentro do seu patrimônio e objetos muitas vezes caros, de alto valor, como equipamentos, móveis, né, computadores, né? Se uma situação dessa de perda de materiais ou de objetos acontecesse dentro de uma empresa, seria um caos, um caos total. E quando a gente fala em controle patrimonial, é exatamente, né, para evitar esse tipo de situação. Da empresa não saber o patrimônio que tem, não saber onde está determinado bem, ou mesmo esse bem, esse patrimônio sumir. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é mostrar, apresentar que o controle patrimonial não é só uma planilha chata com números e códigos. Na realidade, o controle patrimonial é uma ferramenta poderosa que ajuda a proteger os recursos da empresa. O controle patrimonial facilita a organização e ainda evita uma série de dor de cabeça. Você vai ver que esse conhecimento pode ser aplicado desde uma multinacional, uma grande empresa, até uma pequena loja de bairro. E olha que interessante, mesmo que você não trabalhe diretamente com isso, entender de controle patrimonial vai fazer de você um profissional mais completo. Afinal, saber como os bens da empresa são gerenciados, entender o que e como fazer um inventário básico, é como manter aí os registros em dia, né, é, de tudo aquilo, que a empresa valoriza. Então veja, é importante mesmo que você não atue diretamente dentro, da empresa, contribuindo aí para os registros, para os controles patrimoniais. Isso vai ser importante para você como profissional, para ter essa visão geral, no que se refere aí, aos processos, às rotinas administrativas. E durante essa aula, eu vou desmistificar alguns termos que parecem complicados. Termos como, por exemplo, depreciação, baixa patrimonial, inventário físico, e mostrar como tudo isso pode ser simples e prático. Afinal de contas, você vai viver isso dentro da empresa, ok? E claro, nós não vamos ficar só na teoria. Eu vou deixar para você também no final da aula modelos aí de documentos,
e também atividade, para que você possa visualizar e também, né, sedimentar, consolidar o teu conhecimento. Bom, agora vamos começar, né, refletindo sobre o seguinte. Pensa comigo. Quando a gente fala, quando nós falamos em patrimônio no dia a dia, geralmente nós pensamos no quê? Se eu te perguntar aí, né, e você refletir, né, sobre o que é patrimônio, o que vai vir na sua cabeça? Eu imagino que, como acontece na maioria dos casos, quando se ouve essa palavra patrimônio no nosso dia a dia, geralmente nós, as pessoas, né, ligam patrimônio a um carro, a casa, a dinheiro, né? Mas no mundo corporativo, no mundo das empresas, o conceito patrimônio é um pouco mais amplo. Vamos entender. Patrimônio empresarial, ao patrimônio da empresa, é a reunião, é o conjunto de tudo que a empresa tem de bens, direitos e obrigações, tá, que essa empresa possui. Vou repetir, né, para você começar a se familiarizar com esse conceito de patrimônio, só que com a visão administrativa, ok? Então, patrimônio empresarial, o patrimônio da empresa, é a reunião, é o conjunto de tudo que a empresa tem de bens, direitos e obrigações. É tudo aquilo que tem valor. É tudo aquilo que a empresa tem e tem algum valor e que ajuda a empresa funcionar, ok? Eu vou detalhar um pouco mais, né, o que significa, né, bens, o que significa, né, outros termos para você ir me acompanhando. Então, já que patrimônio empresarial é a reunião, é o conjunto, é tudo que a empresa tem de bens, direitos e obrigações, o que significa então bens? O que seriam bens? Bom, bens são objetos, é tudo que a empresa tem de concreto. São objetos concretos que são úteis para a empresa, que óbvio pertence à empresa. Então, por exemplo, se eu trabalho em uma empresa e eu vou utilizar, né, a caneta, né, que ali está na empresa, esse objeto aqui, a caneta, faz parte dos bens da empresa. Por quê? Porque a empresa ela gastou para adquirir esse objeto. Alguém da empresa foi até o estabelecimento e comprou aqui essa caneta por 5, 10, 15 reais. Quer dizer, tem um valor esse objeto. A empresa, né, usou o recurso dela para adquirir esse objeto e esse objeto é um bem que faz parte do patrimônio da empresa, ok? Porém, quando nós falamos em bens, tá, existem aí algumas classificações dentro desse universo. Igor, então bens é tudo aquilo de concreto que a empresa tem, né, que ela comprou, né, gastou uma grana para adquirir aquele objeto e por essa razão pertence aí ao patrimônio da empresa. Sim, mas dentro desses objetos, dentro desses bens que pertencem à empresa, nós temos algumas classificações. Né? Que tipo de classificação? Vamos entender. Existem bens que nós classificamos, que a empresa classifica como bens permanentes. Então, imagina só, compõe o patrimônio da empresa vários objetos, que nós, né, damos aí o nome de bens, né, e dentro desses objetos
existem, né, os bens, os objetos permanentes. O que são bens permanentes, então? Bens permanentes são aqueles bens que duram mais tempo. São coisas que pertencem à empresa que dura mais tempo. Exemplo, computador. A empresa investiu dinheiro, comprou um computador. Aquele produto, aquele bem que a empresa adquiriu, tem aí um tempo, né, de vida útil. As mesas, né, que a empresa comprou, os veículos, as máquinas, todos esses objetos nós classificamos como bens permanentes, que são bens duráveis, ok? Agora, dentro desse conjunto de bens, além dos bens permanentes, nós temos ainda aqueles bens, né, que são, né, consumidos rapidamente pela empresa. Então, por exemplo, um material de limpeza. A empresa investiu naquilo, comprou ali um frasco de material de limpeza, mas aquilo não vai ter uma vida útil de longo prazo. O pessoal vai utilizar aquele produto no dia a dia e vai chegar uma hora que aquilo vai acabar. Então, dentro da empresa, existem ainda, né, dentro dos bens, o que nós chamamos de materiais de consumo. O próprio nome diz, né? Materiais, algo, né, que pertence à empresa, né, e por isso faz parte do patrimônio da empresa, óbvio, né? São materiais, né, de consumo mais rápido. Exemplo, a empresa comprou uma caixa de papel sulfite, precisa imprimir documentos, né, uma série de coisas. Aqueles papéis não vão durar para sempre. A empresa vai consumir aquele material. Uma caneta é um bem, só que é um material de consumo. Por quê? Na medida que eu uso essa caneta, a tendência é que ela dure menos. É um material que eu estou usando, que eu vou consumir no dia a dia ali da empresa. Né? O toner da impressora, né? O cartucho da impressora, é um objeto, é um bem, só que é um material de consumo. Né? Tudo isso é separado, organizado dessa forma, porque daqui a pouco você vai entender, por que as empresas, né, dividem os seus bens dessa forma. Então, bens, né, é algo concreto que pertence à empresa, que custou dinheiro. Eu tenho os bens permanentes, que é aquilo, né, aqueles objetos, né, que duram mais tempo. Até te dei o exemplo aí dos computadores, das mesas, das máquinas. Temos também os bens que chamamos de material ou materiais de consumo, tá? E faz parte também do patrimônio da empresa direitos. Como assim, Igor, direitos? Direito é tudo aquilo que a empresa tem a receber. Então, por exemplo, se a empresa vendeu alguma coisa para o cliente e o cliente parcelou aquela compra, a empresa tem o direito a receber um determinado valor. Então, supondo que eu tenha uma loja, eu vendi essa caneta, essa caneta custa R$ 10, o cliente levou essa caneta, e vai me pagar depois, no boleto, por exemplo. Tá? Eu, como empresa, eu tenho o direito a receber esses R$ 10. Por quê? Eu peguei um objeto que pertence à minha empresa, que custou para comprar ou custou para fazer, vendi, isso para alguém, alguém não me pagou, não pagou a minha empresa, o que significa que eu tenho o direito a receber aquele valor. Então, dentro do patrimônio da empresa, existe também o que nós chamamos de direitos, que são os valores que a empresa tem a receber, ok? Então, vamos ver agora, até onde nós chegamos. Você viu que patrimônio, dentro do meio corporativo, é algo mais amplo. Nós vimos, então, que na empresa, patrimônio
é tudo o que a empresa tem de bens, direitos e, que eu vou falar agora, obrigações. Ok? O que são obrigações? Obrigações são as dívidas, né? Ou não só dívidas, né? Mas também os compromissos que a empresa tem que pagar. Né? Então, por exemplo, é, salários a pagar, impostos, fornecedores, tudo que a empresa tem que pagar, nós chamamos de obrigações, ok? E as obrigações, as dívidas também fazem parte do patrimônio da empresa. Imagine a seguinte situação: imagina que você vai comprar uma empresa. É. Quando você comprar uma empresa, você vai levar tudo o que a empresa tem. Você vai levar os bens, os objetos, né? Você vai ser, né, o proprietário ou a proprietária dos direitos, quer dizer, quando eu compro uma empresa, comprei uma empresa hoje, legal. Tudo que a empresa tiver que receber de clientes, agora esses clientes vão pagar a mim, que sou um novo dono. Né? Só que, se eu compro uma empresa, né, a partir do momento que eu comprei essa empresa, todas as dívidas, as contas que a empresa tem, a partir do momento que a empresa pertencer a mim, quem vai pagar serei eu, não será o antigo dono. Então, quando a gente fala em administração, em contabilidade, em patrimônio, né, para o mundo corporativo, patrimônio, né, vai envolver no meio corporativo, tá? Patrimônio vai envolver tudo isso que eu te falei. Então, o patrimônio de uma empresa são os bens que ela tem, né? Os direitos, tudo aquilo que ela tem a receber de alguém, né? E também as obrigações, que são os compromissos de contas ou dívidas que a empresa, né, tem a pagar. Mas hoje, o nosso foco principal, já que nós vamos falar aí, né, de controles patrimoniais, o nosso foco principal será o controle dos bens permanentes. Então, o nosso foco, eu quis te explicar o que é patrimônio na visão corporativa, né, para você já ir acostumando, né, com alguns termos e também aumentar aí a tua visão como profissional, a sua compreensão, né, de termos, né, que são utilizados no dia a dia dentro da empresa. Mas, como hoje nós vamos falar sobre controles patrimoniais, o nosso foco, será o controle dos bens permanentes. Por quê? Porque são esses bens, né, que duram mais tempo, que precisam, né, de um controle patrimonial muito mais rigoroso. Para você ter uma ideia mais clara, né, eu quero te trazer um exemplo. Né? Bens permanentes que a empresa tem que precisam ser controlados, que precisam ser, né, catalogados. Móveis, né? Aquelas cadeiras modernas que algumas empresas têm, né? Aquelas mesas maravilhosas, né? Tudo isso custa dinheiro, precisa ser, registrado, né? Todos esses objetos, né? Para que a empresa, né, saiba, inclusive, qual o valor que ela tem, né, desses bens. Outros exemplos de bens, né, que precisam ser controlados, registrados, catalogados, né? Computadores, impressoras, telefones, veículos, né, da empresa, caminhões, né, máquinas, né? Então veja, hoje o nosso foco é entender a importância do controle patrimonial, né, e principalmente do controle dos objetos, dos bens permanentes, ok? E uma dica importante: a diferença, tá, principal entre um bem permanente, né, e um bem que é um material de consumo, não se esqueça disso, né? Um bem permanente é aquele
Objeto, aquele bem que dura anos, né, que dura por um bom tempo, né, e ele mantém ainda o seu valor por mais tempo. Se eu comprar um computador hoje, se a empresa comprar um computador hoje de R$ 5.000, né, amanhã ele ainda vai estar valendo R$ 5.000. Tá? Então, bens permanentes, que é o objeto aqui de controle da nossa aula, né, são esses bens que duram por mais tempo. Ok? Os bens chamados materiais de consumo, né, esses já são aqueles, como eu te disse, consumido no dia a dia, né, consumido rapidamente aí, na empresa. Ok? Então veja, nós vamos começar agora a entender, então, depois que eu te passei, né, e agora você sabe o que é patrimônio, numa visão mais ampla, numa visão mais empresarial, mais corporativa, eu quero agora, né, te passar a importância, né, de se controlar, da empresa controlar os seus bens, né, controlar aí, né, os bens que fazem parte do patrimônio da empresa. Né? Por que é tão importante, então, esse controle? Quando a gente fala em controle patrimonial, pode até parecer um pouquinho chato, mas acredite, tá? Um bom controle patrimonial é como um seguro para a empresa. Tá? Por quê? Porque vai evitar aí uma série de problemas. Né? Então, a razão mais óbvia de ter um controle patrimonial é justamente evitar perdas e extravios. Imagine aí uma empresa com mais de 50 computadores espalhados por diversos setores, né? Se não houver um controle, como saber aonde está aquele computador? Se algum sumir, né? Se algum computador sumir, qual que é a prova que aquele computador existiu? Então, com um sistema patrimonial, né, com controle, né, patrimonial, cada equipamento, cada objeto vai ser registrado e vai ter a sua identidade. Né? Um documento, aliás, desculpa, o objeto, né, ele dentro da empresa ele é controlado, ele precisa ser catalogado, registrado, e aí ele vai ganhar, né, uma identidade, um número único, né, que vai ser, né, registrado aí numa planilha, né, em algum sistema de controle. É muito mais difícil algo se perder quando nós sabemos exatamente o que temos e aonde ele está. Por isso que é fundamental ter esses registros patrimoniais para evitar perdas e também extravios de objeto. Outro ponto super importante, a empresa ela precisa ter um controle, um registro do seu patrimônio para controlar, esse termo vai ser novo para você, tá? Para controlar a depreciação. Olha que palavrão, né? Então, vou repetir. Uma outra importância de se controlar o patrimônio é que a empresa ela precisa controlar a depreciação. Depreciação é uma palavra chique que significa simplesmente que os objetos, que os bens perdem valor com o tempo. Então, depreciação, né, é o que? É a perda de valor de um objeto ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Imagine que a empresa comprou uma mesa, maravilhosa, né, para a sala de reunião. Imagine que a empresa comprou uma mesa maravilhosa lá para a sala de reunião e pagou nessa mesa R$ 3.000. Vamos pensar? A empresa tem uma mesa que hoje ela comprou por R$ 3.000. Será que daqui a 3 anos, a contar de hoje, daqui a 3 anos, será que essa mesa vai valer os mesmos R$ 3.000?
Você acha que vai ou não? Se você falou que não vai valer o mesmo valor, você acertou, né? Isso é depreciação. Então, hoje, a empresa ela comprou uma mesa que vale R$ 3.000, nesse exemplo que eu te dei. Daqui a 3 anos, esse objeto não vai estar valendo os mesmos, né, R$ 3.000. Então, o controle do patrimônio vai ajudar a empresa a acompanhar essa perda de valor, né? Então, a empresa vai ter os registros, os controles patrimoniais para acompanhar a depreciação, a perda de valor do objeto. Você deve estar pensando, mas o Igor, por que, que a empresa tem que acompanhar, né, a depreciação? Né? Por que, que a empresa, Igor, tem que acompanhar a desvalorização de um objeto que pertence à empresa? Veja, o controle, né, dessa depreciação, dessa perda de valor de um objeto que a empresa tem, é essencial, né, para que a empresa saiba a hora de trocar um equipamento antigo. É importante a empresa, né, saber, né, a depreciação, né, a perda de valor de um objeto. Por quê? Porque o governo ele pede para que a empresa todo ano, né, declare, né, que a empresa declare, né, tudo o que ela tem, né, de patrimônio. E aí, hoje a empresa tem um computador que vale R$ 5.000, daqui a 10 anos ele não vai valer os mesmos R$ 5.000. Né? Então, ela precisa registrar esse objeto, né, acompanhar a perda de valor, porque anualmente a empresa tem que avisar o governo quanto que ela tem de patrimônio. E aí o governo pode cobrar impostos em cima do valor do patrimônio. Só que hoje eu tenho um patrimônio que vale 5.000, que é um objeto, daqui a 10 anos ele pode estar valendo R$ 1.000. Então a empresa vai pagar o imposto não em cima do valor de R$ 5.000 que ela comprou o objeto quando o objeto era novo, mas sim, né, em cima do atual valor desse objeto que já perdeu o valor, né, e daqui a 10 anos vai valer R$ 1.000. Uma outra importância de controlar também a depreciação, a perda de valor, né, de um objeto que a empresa tem, é evitar surpresas, né, na hora da empresa vender, né, ou trocar algum bem, algum objeto. Então, anualmente, a empresa tem registros, né, e esses registros são atualizados, né, de todos os bens que ela tem e quanto que esses bens valem naquele ano, naquele, né, período que a empresa vai fazer aí, né, os seus registros, os seus acompanhamentos patrimoniais, ok? Agora, existe uma coisa, né, que você precisa entender, já que nós estamos falando de patrimônio, né, que é um negocinho chamado inventário. Né? Inventário. Igor, o que é um inventário? Né? Quando a empresa tem um patrimônio, ela vai ter que controlar esse patrimônio, certo? Registrar, catalogar, né? Registrar os valores de cada um dos bens que ela tem, legal, ok? Quando a empresa, então, né, faz uma contagem, quando a empresa ela faz uma contagem, né, uma soma geral de tudo que ela tem e registra isso num documento, nós estamos falando que a empresa fez um inventário. Né? Então, inventário, nada mais que é um registro de todos os bens que a empresa tem e o valor de cada um desses bens. E como eu te falei, isso vai ser importante
ter esse registro desse patrimônio e o valor dele. E agora a gente sabe que esse registro chama inventário. Isso vai ser importante para que a empresa saiba o valor real dos bens, do patrimônio que a empresa tem, ok? Mas nós precisamos entender também, que no fundo, o controle patrimonial é sobre cuidado, sobre cuidar dos recursos da empresa, ter cuidado, com tudo aquilo que a empresa tem. E isso vai ser muito importante para a empresa. Bom, agora que você já entendeu por que é importante controlar o patrimônio, vamos ver como que esse controle ele é feito na prática, como que esse controle é feito no dia a dia. Por quê? Porque existem várias formas de controle. Registros, documentos, sistemas, E eu vou te passar hoje os principais aí, as principais formas de controlar o patrimônio da empresa. Tá? A primeira forma que a empresa tem para controlar o seu patrimônio é através da etiquetagem, palavrinha nova aí, e um pouquinho trava-língua, A empresa, para controlar o patrimônio, ela tem como ferramenta a etiquetagem e a numeração. Inclusive, no material que você tem disponível aqui para download, eu coloquei um documento, um arquivo, que vai mostrar para você, tá? O modelo de etiqueta. Por que isso é importante? A etiquetagem, nada mais é que aquela etiquetinha, que é colada, ela é colada, pregada, nos equipamentos da empresa, e cada etiqueta tem um número. Parece que é uma coisa muito simples, mas é muito eficaz. Por quê? Porque a empresa ela tem os mais diversos objetos, certo? E principalmente os bens permanentes, aqueles bens mais duradouros, é importante então que a empresa registre todos esses bens que ela tem. Agora, para ficar uma coisa organizada, o que a empresa faz então? Ela se utiliza de etiquetas. Então, cada objeto, a empresa vai dar lá um determinado número, vai colocar na etiqueta o nome da empresa, e algumas até colocam um QR Code, que dá até para visualizar no computador depois esse objeto porque alguém tirou foto. Então, a etiqueta ela é uma identidade do objeto. Então, mesmo que o equipamento ou o objeto mude de um setor, de um prédio, por exemplo, a etiqueta continua naquele objeto, permitindo o seu rastreamento. Tá? Então, veja, a empresa, uma das formas do controle patrimonial é etiquetar os objetos, ok? E é óbvio, como cada objeto vai ter um código, esses códigos vão ser registrados, por exemplo, em uma planilha, e para cada código, ali que eu vou colocar na planilha, eu vou colocar o nome também do objeto. Por isso que uma das ferramentas que a empresa tem de controle são as planilhas e os sistemas eletrônicos. As planilhas, por exemplo, de Excel, elas são as mais comuns, porque são simples de usar. Já os sistemas tecnológicos,
eles são mais, né, completos. Né? Os sistemas tecnológicos, eles permitem aí o cadastro detalhado de cada item, né? Permite também, o sistema calcula automaticamente quanto que aquele objeto vai perdendo de valor durante um período. Os sistemas de controle, né, é, mais sofisticados, né, gera relatórios. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? A empresa ela pode controlar esse patrimônio, né, dando a ele um código, registrando esse patrimônio numa planilha ou num sistema tecnológico. Mas uma coisa importante, não adianta a empresa ter o sistema mais moderno do mundo se as informações não forem atualizadas. Então, é fundamental que a empresa tenha o registro, né, atualizado de todos os bens que ela tem. Né? E um outro ponto importante, é fundamental que a empresa ela tenha também um registro de entrada e saída de bens. É fundamental que a empresa tenha um registro, né, de tudo que entra, né, de bens dentro da empresa e tudo que sai. Né? Então, por exemplo, a empresa comprou é, um novo, um novo equipamento. Né? Registrar a entrada desse novo equipamento. Né? Tem que ter planilha ou sistema para registrar essa entrada desse novo equipamento. A empresa vendeu, né? Vendeu um equipamento ou descartou, jogou fora algum equipamento. Tem que ter registro disso também. Né? A cadeira que estava no departamento financeiro, né? A cadeira 008, agora, né, o pessoal colocou, né, essa cadeira vai ser usada, essa cadeira vai ser usada lá no departamento de recursos humanos. Tem que ser registrado isso. O objeto número 008, né, que estava no departamento financeiro, agora, né, vai ser utilizado no departamento de recursos humanos. Tudo isso precisa ser registrado, né, para a empresa também saber, né, aonde estão aí os seus objetos. É como aqueles filmes, né, de biblioteca antiga, né, onde cada livro que saía era anotado no caderno. A diferença é que hoje nós podemos fazer isso digitalmente. Né? E uma outra forma de controle é um documento chamado, né, laudo de baixa, laudo, documento de baixa. Tá? Quando a gente fala baixa, não é estatura nesse caso não, ok? Não é tamanho, né? Baixa significa tirar um bem, um objeto do patrimônio. O que é então, Igor? Laudo de baixa. Eu preciso registrar, né, a baixa, a retirada de um bem, né, do patrimônio da empresa. Então, por exemplo, um objeto, um computador quebrou e não tem mais conserto. Vou registrar isso, né, num documento, né, para dar baixa, vou dar baixa naquele equipamento do patrimônio da empresa. Quer dizer, eu vou registrar, né, que aquele patrimônio, aquele bem, não pertence mais à empresa, porque quebrou e não tem mais conserto. Né? Outra questão, quando às vezes um equipamento fica obsoleto, ultrapassado, não tem mais utilidade para a empresa, né? Ele vai ser doado, por exemplo, né? Precisa ser registrado. Eu vou dar baixa, né? Vou registrar que aquele objeto foi tirado do patrimônio da empresa.
né? Supondo que houve um assalto na empresa, levaram todos os computadores, as mesas, a cadeira, eu vou registrar isso, né? Eu vou dar baixa, eu vou registrar a retirada de um bem do patrimônio, né? Da empresa. Tá? É importante esse tipo de registro para comprovar, né, para o governo, para os sócios, né, que aquele objeto já não está mais ali, né, como patrimônio da empresa. Agora, olhando aí na sua tela as formas de controle, o legal é que essas formas de controle podem ser adaptadas para qualquer tamanho de empresa. Desde uma microempresa, né, com uma planilha simples, até, né, multinacionais aí que tem sistemas, né, para registrar, né, aí em detalhes é, tudo que a empresa tem de patrimônio, ok? E já que nós estamos falando de formas de controle, já que nós estamos falando de registros patrimoniais, né, é importante a gente falar sobre um dos processos mais importantes do controle patrimonial, né, que é a formalização do inventário. Né? Então, a formalização do inventário, o inventário patrimonial, igual eu te disse, né, é a reunião, é o registro geral de tudo que a empresa tem de bens permanentes e o valor desses bens. Né? É tudo que a empresa possui, ok? O inventário patrimonial, quando a empresa vai fazer, né, registrar todos os seus bens, quer dizer, fazer o inventário patrimonial, é aquele, né, momento, né, que a empresa né, checar, ela vai checar, né, tudo aquilo que ela tem. Vamos entender um pouquinho como que isso funciona, né, na prática. Quando a gente fala em inventário, primeiro vem a contagem, né, quando a gente fala em inventário, em fazer aí, né, o registro, a checagem de todos os bens da empresa, o primeiro passo para formalizar, para criar, para estruturar um inventário patrimonial é a contagem física dos bens. Isso mesmo. É preciso alguém ir lá e colocar a mão na massa. Né? Um funcionário, um colaborador da empresa, né, vai com um tablet, um celular, né, ou até mesmo, né, um bloco aí, né, de anotações, e um funcionário vai percorrer a empresa toda, né, para registrar o que ele está vendo, né, para depois comparar com aquele registro de tudo que entrou de bens na empresa. Né? Então, quando vai se fazer o inventário, né, vai ser feita, né, inicialmente uma contagem de tudo que a empresa adquiriu, comprou, tudo que a empresa tem. Né? E é um funcionário que vai lá, né, setor por setor, olhar os bens permanentes, os bens mais duráveis, e ele vai registrar tudo que tem. Ali no setor financeiro, aqui no setor financeiro, temos 10 mesas, 5 cadeiras, né, 20 poltronas e por aí vai. Por quê? Depois que é feita essa contagem física, vai ser confrontada, tudo aquilo que foi registrado, vai ser confrontado, comparado com os registros que a empresa tem de entrada e saída de bens, de objetos. Né? E é importante fazer, né, esse confronto, essa comparação, porque quando a empresa, né, ela registra todos os bens que ela tem e depois, né, ela vai fazer uma contagem para comparar o que tem atualmente com o que foi adquirido, é nessa hora que a empresa vai descobrir coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes, a hora que vai fazer essa checagem dos bens, pode-se descobrir que está faltando um computador, está faltando um equipamento, né, um determinado objeto, né, já está estragado,
né? Então, normalmente, dependendo do tamanho da empresa, essa checagem, né, no patrimônio da empresa é feita, né, em empresas muito grandes, essa checagem é feita anualmente, né? Em empresas menores, né, é feita a cada 2 anos. Tá? Agora, normalmente empresas que têm bens muito caros, muito é, valorosos, né? Quando a empresa tem, né, uma empresa que tem equipamentos muito caros, né, objetos muito caros, essa checagem no patrimônio ela é feita a cada 6 meses. Isso é muito importante, né? Até para, né, descobrir aí o que realmente está acontecendo. Né? Agora, Igor, legal, eu entendi a teoria, entendi as ferramentas e os documentos que a empresa pode, né, usar para controlar, né, o patrimônio, né? Mas aonde eu entro nessa história? Né? Veja, o papel, né, de um auxiliar, por exemplo, administrativo, no controle patrimonial, né, é muito mais importante e estratégico do que se imagina. Né? Então, por exemplo, quando chega ali um equipamento novo na empresa, né, geralmente quem está ali na linha de frente, né, é o auxiliar, ele vai contribuir, ajudar a aplicar as etiquetas, né, nos objetos, verificar se as etiquetas estão, né, bem fixadas em locais visíveis, registrar, né, os dados básicos dos novos itens, né, ajudar na distribuição dos equipamentos para os setores corretos, mas o trabalho do auxiliar não para por aí. Né? Ele também é responsável por manter registros atualizados, né? Óbvio, sobre orientação, né, do supervisor. Né? Ele vai anotar aí movimentações de equipamentos, né? Atualizar, né, nos registros se o equipamento precisa ou não, né, de manutenção, ok? Então, o auxiliar tem um papel muito importante aí na questão, né, do controle patrimonial. E aqui vai uma dica de ouro para você. Né? Encare o controle patrimonial não como uma burocracia, como algo chato, mas como uma oportunidade, inclusive, de você mostrar profissionalismo. Né? O auxiliar que mantém os registros em dia, que comunica as movimentações de bens, né? Que contribui para esses controles, né? Ele tem aí, né, a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Né? Lembre-se que grandes profissionais não são reconhecidos apenas pelo que fazem, mas pela forma como fazem. E o cuidado com o patrimônio da empresa, né, é uma das formas mais visíveis de demonstrar responsabilidade e maturidade profissional. Eu quero agora aqui, chegando no fim do nosso encontro, eu quero que você faça o download do material de apoio, tá? E também do modelo, vai ter um documento aí, né? Modelos de controles patrimoniais. Tá? Eu vou disponibilizar para você esses modelos para você visualizar, né, como, né, na prática são estruturados esses documentos, ok? Faça o download, se precisar, volta aqui nessa aula, né, e aprofunde mais o teu conhecimento nesse conteúdo, ok? Nossa jornada ela continua, né? Por enquanto nos despedimos, né? E nos vemos, né, em breve ou numa próxima oportunidade. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!